Que bom podermos cantar que Jesus já nasceu. Embora não tenha nascido em muitos lugares ainda, perto e longe. Nesse momento, eu quero fazer um breve instante de oração, porque o missionário Homero Aziz, que atua na Síria, teve nessas horas agora o seu templo e uma área de serviço social invadidos pelas novas forças que estão tomando o poder naquele país, e eles estão escondidos no subsolo tentando sobreviver. São as informações que eu tenho. Quero lhe convidar a se colocar em pé. Vamos orar por todos aqueles ali que têm vivido ali para ser a luz de Jesus. Não sabemos o que virá pela frente, mas sabemos que muito sofrimento que já é real ainda virá. Ó Deus, te rogamos agora pelo pastor Homero Assis, sua família, todos os participantes daquela igreja, daquele projeto, para que tu preserves as suas vidas. Esta é a nossa oração. Não temos lado em nenhum conflito, a não ser o lado da vida. Que tu, então, te rogamos, preserves aquelas vidas. E preserves muitas vidas, apesar da violência, do sangue, que ao longo de décadas vem sendo derramados sangues de inocentes. Cessa aquela guerra ali, ó Deus. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar. E eu decidi trazer para os irmãos nessa hora, sabendo dessas músicas que nós ouviríamos tão ternas, esse tema, antes e depois de Jesus. Nós temos o privilégio de viver o depois de Jesus. Nós temos o privilégio de conhecer aquilo que a vida de Jesus fez em muitas outras vidas. Nós temos o privilégio de poder abrir a Bíblia e ouvir ou ler essa história de Jesus. Temos o privilégio de ver filmes que magistralmente, como The Chosen, contam a história de Jesus. E precisamos fazer um esforço, e a Bíblia nos ajuda para tal, para refletir e pensar o que seria do mundo se Jesus não tivesse vindo. Por isso, propus-lhe agora falar brevemente sobre antes e depois de Jesus. Primeiramente, antes de Jesus, a experiência com o Deus eterno era majoritariamente uma experiência epifânica, isto é, ele fazia uma epifania, ele aparecia. E muitas vezes essa teofania era teofóbica, no sentido que gerava medo nas pessoas. Isso foi antes de Jesus. Eu leio então um texto que nos mostra como era essa experiência de Deus. Num dos momentos mais sublimes da história do pensamento hebraico-cristão, nós temos a concessão dos 10 mandamentos ou as 10 palavras de Deus. Antes, então, houve um grande envolvimento, um grande movimento, um grande empenho, até que essa sessão de palavras tão bonitas, como as conhecemos como 10 mandamentos, fosse então outorgada. Êxodo 19, 14 a 19 nos diz que Deus desceu do monte, aproximou-se do povo, Moisés desceu do monte, aproximou-se do povo e orou por ele, consagrando-o. Todos lavaram as suas roupas. Moisés lhes disse: estejam prontos para depois de amanhã. Até lá
os casais não mantenham relações sexuais. Quando chegou a hora, no terceiro dia, ao som dos trovões e ao brilho dos relâmpagos, uma nuvem grossa e escura cobriu o Monte Sinai. Logo em seguida, uma trombeta soou tão forte que todos tremeram de medo. Moisés chamou a todos e os levou para fora do acampamento. Quando chegaram à beira do Monte Sinai, mantiveram-se em pé. Todo o monte fumegava, porque o Deus eterno descerá sobre ele no meio do povo. A fumaça subia incandescente, o próprio monte tremia com o movimento do vento. Ao mesmo tempo, o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Então, veio Jesus. Então nós lemos João 1, 14 a 16. Jesus se tornou gente como a gente. Nele estavam a graça e a verdade. Nós vimos a sua beleza, a beleza única de Filho único de Deus. João Batista disse sobre ele as seguintes palavras: Jesus é aquele de quem eu dizia, ele veio depois de mim, contudo, ele é mais importante do que eu, porque já estava no mundo antes de eu nascer. Dois textos que mostram o contraste do que era a vida religiosa, do que ela se tornou depois que Jesus Cristo veio. Temos que ser muito agradecidos a Deus, porque hoje nós nos relacionamos com Deus de um modo diferente. Não mais a percepção humana, Deus não mudou, mas a percepção a respeito dele, sim, de terror, de medo, mas agora de encontro, de companhia, de ternura. Para mim, o Natal é exatamente definida num só substantivo: ternura. No caso, a ternura de Deus. E eu me pergunto e lhe pergunto se nós temos sido suficientemente agradecidos porque Jesus se tornou gente como a gente e se encontra conosco e nos abraça e nos afaga. Isso é o Natal. Esse é o significado dele. Essas músicas que ouvimos agora exatamente nos mostram todo esse significado, toda a amplitude dessa ternura. Não precisamos ter medo de Deus. Natal acabou com essa perspectiva. Mas quero trazer mais dois textos que nos mostram uma outra dimensão do significado da vinda de Jesus. Antes de Jesus não havia esperança para uma vida depois que esta termina. Antes de Jesus não havia esperança. A vida terminava do modo como Jacó descreve em Gênesis 42, 38. O meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. E acabou. Quem foi mais além, esboçando uma ideia de esperança, foi Jó. Leio Jó 19, 23 a 27. As palavras que vou dizer agora são tão importantes que eu gostaria que ficassem para sempre registradas. São tão importantes que as quero guardadas, onde não possam ser apagadas. Eis que o meu Salvador vivo está. Eu sei que do meu lado ele ficará. Quando ele me restaurar, face a face, eu o verei. Com os meus próprios olhos eu o verei. Pessoalmente eu o verei. Agora não tenho com ele intimidade, mas em breve nossa amizade retomarei. Foi o máximo de esperança. O ponto mais elevado da esperança no Antigo Testamento é esse canto de Jó.
Mas agora Jesus veio. E a plenitude da esperança se realizou. Por isso, nós sempre cantamos aqui que foi Jesus que abriu o caminho para o céu. É uma maravilha pela qual sempre temos que agradecer. Então, Jesus tranquilizou João 14:1-3, seus companheiros. Espero que não fiquem angustiados, fiquem tranquilos. Sei que vocês confiam no Deus eterno, confiem também em mim. A casa de meu Pai é no céu e é ampla. Não há lugar, vou repetir. A casa de meu Pai eterno é no céu e é ampla. Nela há lugar para todos vocês. É uma mudança radical. Se não tivesse lugar para todos vocês, eu já teria dito que não tem. Eu mesmo cuidarei das acomodações em que vão morar. As palavras de Jesus são estas. E ele continuou. Saiba que vou preparar as acomodações para vocês, mas virei e estarei de novo com vocês por algum tempo. Quando eu voltar para o céu definitivamente, vocês irão comigo. Quanto ao caminho, vocês já o conhecem. Jesus veio. E agora, nós temos esperança, porque Ele é a própria esperança. Não temos mais aquela dificuldade de Jacó. Vou enterrar o meu filho e acabou. Ou nem aquela expectativa de Jó ainda tênue de que meu Salvador vive e eu o verei. Agora o Salvador veio, ele disse, eu irei, eu retornarei e eu levarei todos vocês para morar comigo num lugar que é amplo, espaçoso e cabe vocês. O Natal é a ternura da esperança. Terceiro lugar, até Jesus, nós tínhamos a promessa de um Messias. Até Jesus, nós tínhamos a promessa de um Salvador. Quando Jesus veio, nós passamos a ter a certeza desse Messias. Uma das mais lindas promessas, cantadas sempre nessas épocas, está em Miqueias 5:2. Quanto a você, Belém, em Israel do Sul, você sabe que é pequena demais e nem consta da lista das metrópoles do nosso país. No entanto, nascerá aí aquele que já escolhi para sobre todos governar. Na verdade, ele é eterno e desde a antiguidade dele se ouve falar. No entanto, até isso acontecer, haverá muito sofrimento. A promessa estava envolvida também em experiências de trevas e dor. Então a luz irradiou e encheu plenamente os corações. A promessa não era mais promessa. Jesus não é mais promessa. O Natal nos mostra Jesus como sendo uma perfeita e completa realidade. Eu trago para demonstrar isso um texto que talvez alguns julguem inadequado para esse momento, mas penso que ele faz um resumo de toda a história da redenção humana. Apocalipse 12, 1-6, nós lemos assim, nesse registro muito bonito. Um grande sinal apareceu no céu. Era uma mulher. Ela simboliza o antigo povo de Israel, onde o Salvador nasceu. Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 da era cristã. A mulher estava vestida com o rosto do sol e tinha a lua debaixo dos seus pés. Em sua cabeça havia uma coroa com 12 estrelas. A mulher estava grávida. Já sentia as dores do parto, porque estava para ter o seu filho, que é Jesus, o Salvador do mundo. Depois disso, outro sinal apareceu no céu.
era um dragão. Esse dragão é a antiga serpente que apareceu no jardim do Éden. É o próprio diabo, também chamado de Satanás. O dragão era grande e vermelho, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Todas as suas cabeças eram adornadas com tiaras. Quando o dragão se movimentou, a sua cauda foi arrastada e lançou sobre a terra a terça parte das estrelas. Quando encontrou a mulher, o dragão parou à sua frente. Ele queria devorar o filho dessa mulher, que estava para dar à luz. De fato, o bebê nasceu. O bebê tinha a missão de governar com muita competência todas as nações do mundo. O recém-nascido foi arrebatado e levado para junto da cadeira elevada do Deus eterno. A mãe do bebê fugiu para o deserto, especificamente para um esconderijo preparado pelo Deus eterno para abrigá-la em segurança por 3 anos e meio. É a linguagem apocalíptica, com os seus símbolos, mas todos plenos de significado, dizendo, em resumo, o que retomo aqui desse texto. Jesus, quando veio para trazer a paz, comunicar a paz, viver a paz, o encontro, a ternura, a fraternidade, e enfrentou muitas oposições, como nós bem sabemos. E o autor aqui registra um pouco dessa oposição, essa tentativa de suprimir Jesus desde a infância. Lembram da matança dos bebês? No entanto, o Natal demonstra que Jesus nasceu. E toda a história dele demonstra que ele venceu. Deixou de ser uma promessa para ser uma realidade. O Natal, portanto, nos traz essas mensagens. O Natal nos recorda muito claramente que a nossa vida é feita de esperança, porque Jesus Cristo já veio. Não há motivo para medo, não há motivo para nenhuma preocupação com a vida depois desta. Eu sei que alguns pensam que isso é muito pretensão dos evangélicos. Se há alguém pretensioso, nesse caso, é o próprio Deus. Foi ele que prometeu que faria isso. Apenas cremos nisso, repetimos isso e pregamos isso. A nossa felicidade advém da certeza de que a nossa vida, como eu sempre digo, ruim ou boa, não termina aqui. Jesus nos garantiu uma vida eterna. Mas ainda, o Natal nos mostra que o nosso relacionamento com o Deus eterno deve ser aquele relacionamento que podemos ter com Jesus Cristo, de alegria, segurança, acolhimento e certeza de amor. Não importa como estejamos vivendo, isso é o Natal. E o Natal também é a plena certeza de que há um lugar, um tempo novo, preparado pelo Deus eterno, para vivermos o resto da nossa eternidade, que já começou quando Jesus se tornou o nosso Salvador. É por isso que nós cantamos o Natal. Para dizermos a nós mesmos, primeiramente, que podemos viver essa esperança. E para dizer pelos montes e vales, como também cantamos, que todos podem ter no seu coração a mesma plenitude de uma vida que vale a pena aqui e na eternidade.